processo de colonização da América se deu de forma extremamente violenta. Os índios, né, os ameríndios, eu vou chamar de ameríndios, porque seriam os índios da América. Na verdade, a nomenclatura correta não seria essa. Poderíamos chamá-los de aborígenes, nativos americanos. Todas essas nomenclaturas seriam nomenclaturas aceitáveis. Os povos da América tiveram um contato muito violento com os povos da Europa, né, e foram exterminados, dominados não pela inferioridade numérica. Né? Na verdade, os povos daqui, numericamente falando, existia, né, alguns povos, algumas nações que eram numericamente superiores aos povos da Europa que vieram aqui para colonização. Mas existia uma inferioridade bélica, né? Os povos daqui não conheciam a pólvora, né? Então as armas de fogo foram um elemento importante. Existia também a questão do cavalo, né? Aqui não existiam os cavalos, então você tem os povos da América tiveram um problema, porque o cavalo vai ser uma ferramenta de guerra importante. E também as pandemias, as epidemias. Né? Você tem várias doenças que os europeus trouxeram que foram realmente um fator importante nesse processo de colonização, né, de extermínio dos povos da América. E vamos para o caso do Brasil, né? Vamos falar um pouco dos portugueses. Né? Como a gente viu na aula passada, os pioneiros na chegada da América, né, foram os espanhóis. Né? Os portugueses foram os pioneiros no processo da expansão marítimo comercial, ao conseguirem criar uma nova rota comercial para o Oriente, certo? Dando um contorno em relação ao continente africano. Né? Foram os portugueses que iniciaram esse processo, conhecido como expansão marítima e comercial. Mas foram os espanhóis, né, que, procurando uma rota alternativa para o Oriente, que chegaram aqui na América. Primeiro, os espanhóis começaram o processo de colonização, iniciaram o processo de exploração, né? Mandaram tropas, mandaram vários exploradores muito bem armados, né? Hernán Cortés, Pizarro, vieram e começaram a controlar, dominar, conquistar. Né? E também tem um outro elemento que é importante destacar aqui, né? É que a colonização da América ela vai servir tanto aos interesses do rei e da economia dos povos da Europa, né? Diga-se a princípio Espanha, depois Portugal e depois Inglaterra, França e Holanda, né? Mas vamos falar especificamente nesse primeiro momento de Espanha e Portugal, né? Como também a Igreja Católica, certo? Por que a Igreja Católica? Porque, como a gente viu, né, em aulas passadas, o surgimento do protestantismo, o avanço da religião protestante na Europa e, consequentemente, a Igreja Católica ela vai perder seguidores, vai perder adeptos. Né? Então, a Igreja Católica ela vai ver na colonização da América uma oportunidade para aumentar o seu domínio, aumentar o número de seguidores, né? Conquistando, né, e catequizando, doutrinando os povos que não conheciam o cristianismo, que não conheciam a Igreja Católica na América. Certo? Então, em nome de Deus, a Igreja Católica vai implementar o processo de cristianização, né, e de convertimento, catequese, certo? Aqui na América. Inclusive, os jesuítas, né, a Companhia de Jesus, vai ter um papel muito importante, né, nesse sentido, no processo de colonização, porque em alguns lugares da América que resistiram ao domínio europeu, certo? Aonde as armas de fogo não conseguiram dominar, ou seja, onde a bala não conseguiu dominar, a cruz conseguiu dominar, certo?
Então, o processo de dominação, o processo de colonização, ele vai se dar através da força, a força bélica, a força militar, a força armada, mas ele também vai se dar através da força da consciência da colonização religiosa, da doutrinação religiosa, certo? Os clérigos, os padres vão ter como uma missão, né, trazer a palavra de Deus para a América, mas trazer a palavra de Deus para a América significava ajudar no processo de colonização, certo? Inclusive, o discurso da Igreja Católica, né, é de que era um papel divino, um papel santo, né, dos religiosos católicos europeus levarem Deus para aqueles povos que não conheciam Deus, né? Porque os povos da América adoravam outros deuses, que não o Deus cristão, que não o Deus católico. Então, a Igreja Católica vai ver na colonização da América uma oportunidade de ter de volta os fiéis, os cristãos que ela tinha perdido para a Reforma Protestante, certo? Então, a colonização da América ela vai servir aos interesses do rei, porque vai ter novas terras para controlar, novas terras para sugar riquezas, né? O interesse de uma burguesia comercial que estava se desenvolvendo na Europa, né? Que vai ter novas regiões para explorar matéria-prima, para explorar mão de obra, né? E depois mercados consumidores, obviamente, certo? E a Igreja Católica que vai dominar esse processo, né? Convertê-los, né? De forma impondo uma cultura, impondo uma religião, e obviamente que ao impor uma cultura, uma religião, você está ajudando o processo de colonização, porque fica muito mais fácil, né, você fazer com que esses povos da América, né, se submetam, né, se eles estiverem convertidos à religião, né, porque a religião ela tem um papel que ela ajuda na conformação social, né, até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Então, se você pegar, por exemplo, até os dias de hoje, em várias situações, em vários lugares do mundo, não é só no Brasil, né, mas existem momentos em que a população está sofrendo, em que a população está sendo oprimida, em que a população está sendo, né, explorada e tal. E o que é que boa parte das ordens religiosas dizem? Ora que melhora, né? Então, esse discurso do hora que melhora é nada mais, nada menos do que um discurso conformista que ajuda, em determinadas situações, a classe dominante, né? Porque ao invés do povo se revoltar, não, vai ficar esperando. Então, vai ficar esperando por uma melhoria, esperando, ao invés de lutar por essa melhoria. Então, as religiões, né, dentro da estrutura da sociedade, elas têm esse papel. As religiões, elas ajudam no suporte da classe dominante. Porque a classe dominante, ela precisa de um caráter ideológico. As pessoas têm que acreditar, né, que o cara que está ali no poder, ele está ali no poder porque existe uma razão. Deus permite que ele esteja ali, né, chegou ali porque Deus ajudou, porque Deus quis. Então a igreja, né, não estou falando especificamente da igreja católica, mas quando eu falo da igreja, eu falo de religiões como um todo. Elas, ao longo da história, elas sempre estiveram ao lado das estruturas de poder, sempre estiveram ao lado, né, da classe dominante como uma ferramenta ideológica para ajudar, né, na manutenção da ordem e na manutenção da paz, porque a classe dominante precisa ter a manutenção da ordem, precisa ter a manutenção da paz para poder, né, controlar de forma plena a classe dominada, certo? Então, a Igreja Católica, ela viu na colonização da América, certo, uma grande oportunidade. Principalmente porque a Espanha, mesmo com aquele momento na Europa você ter o surgimento das religiões protestantes e tal, né, mas as regiões em que o protestantismo vai se desenvolver de uma forma, né, considerável, vão ser regiões que hoje é a Alemanha, né, que na França, na Inglaterra,
Mas os primeiros países europeus a virem colonizar a América foram a Espanha e Portugal. Espanha e Portugal são dois reinos que, naquele momento, não passaram pela influência, né, da Reforma Protestante de uma forma tão forte como foi nas regiões da Alemanha, por exemplo. Né? Os principados daquela região da Alemanha, né, houve uma ruptura forte com a Igreja Católica. E, por exemplo, na Inglaterra, quando você tem a ruptura, o surgimento da Igreja Anglicana, há um rompimento, porque quando os governantes se convertiam a uma determinada religião, né, era quase como se fosse obrigatório que o seu povo, né, também se convertesse. Então, como a Espanha e Portugal eram reinos católicos, a Igreja Católica teve, né, nadou de braçada nesse processo da colonização, pelo menos no primeiro momento. Certo? No primeiro momento você tem Espanha e Portugal iniciando em longa escala a dominação em várias regiões da América, né? E, obviamente, que isso fez com que a Igreja Católica mandasse, né, seus religiosos para cá para poder ajudar nesse processo de colonização e converter, né? Converter os povos, né, e virar uma virar uma hegemonia ideológica, certo? Não é por acaso que mesmo, né, depois de 500 anos de colonização, certo? O Brasil, por exemplo, que foi colonizado pelos europeus portugueses, que eram católicos, né? O Brasil ainda é um país, majoritariamente, é um país cristão, mas ainda é um país que tem um percentual de católicos muito grande. Né? Ainda dá para se considerar o Brasil como um país católico, apesar de você ter o crescimento aí em vários lugares das religiões protestantes, né? Os presbiterianos, os pentecostais e tal. Existe um crescimento muito grande, mas o Brasil ainda é um país, né, considerado um país católico, né, de maioria católica. Então, você tem isso é fruto ainda do nosso processo de colonização. Nós fomos colonizados por europeus católicos e a Igreja Católica veio para a América para colonizar, para catequizar, certo? Aonde a pólvora, onde a bala não conseguiu, a cruz conseguiu, ou seja, os povos da América ficaram entre a cruz e a espada, né? Para ser mais efetivo, né? Inclusive até hoje se usa muito esse ditado popular, né? Estamos entre a cruz e a espada. O que significa isso, estar entre a cruz e a espada? Porque, infelizmente, os povos da América não teve outra alternativa, certo? Ou eles foram dominados pela espada, ou seja, pela força do exército europeu, né? Ou eles foram dominados pela cruz, né? pela colonização ideológica, pela imposição ideológica da religião dos europeus, que era a religião católica, certo? Então, esse processo de colonização contou com essas duas ferramentas, né? E aí o Brasil é um dos maiores exemplos que eu posso citar, até mesmo porque, como nós somos brasileiros, fomos colonizados pelos europeus portugueses, e a gente sabe muito bem qual é o peso que, por exemplo, a Igreja Católica tem nas nossas vidas, mesmo talvez vocês não sendo católicos, mas a terminologia, né? Descobrimento do Brasil, descobrimento da América está errado. Né? Nós não fomos descobertos, nós fomos conquistados. Certo? Nós fomos conquistados. O Brasil foi conquistado pelos europeus. Certo? As palavras, elas têm força. E é importante a gente entender que nós fomos conquistados, nós não fomos descobertos. Tá? Então, essa é a primeira correção que eu queria colocar aqui para vocês. Certo? E há um debate, há uma polêmica, né? Se Cabral veio para o Brasil de propósito ou não, certo? Porque qual é a polêmica? Está aí o mapa mundi,
né? E em destaque, nós temos aqui, né, a África, o continente africano, né? Lá na parte de cima nós temos Portugal, né? E aqui à esquerda nós temos o Brasil, né? Então, qual é a polêmica? A polêmica é a seguinte: os portugueses, né, desenvolveram uma nova rota para a África, para o Oriente, né? Para o Oriente, desculpem, contornando a África. E a discussão é: Cabral, Pedro Álvares Cabral, chegou aqui no Brasil, né, especificamente no dia 22 de abril de 1500. Certo? O debate que alguns historiadores fazem é que se teria sido por acaso ou de propósito. Os que dizem que foi de propósito dizem o seguinte: Cabral saiu de Portugal, né? Aliás, vamos falar uma coisa antes, né? A questão do Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha, quando a Espanha começa a explorar a América, né, quando a Espanha começa a trazer, né, metais preciosos da América, começa a mostrar para a Europa que estava, né, tinha desenvolvido um novo comércio, né, uma nova forma de exploração, um processo colonial e tal, os países da Europa começam a querer um pedaço da América também, né, e começam a pressionar, certo? A Espanha nesse processo. E começa a pressionar, inclusive, de forma ameaçando a Espanha. Ó, eu não vou respeitar que tu é dona sozinha dessas novas terras, não. Certo? Não vou respeitar isso, não. Então, ou tu senta comigo aqui, faz um acordo, né, para a gente dividir esse processo, né, ou eu vou para lá e se tiver lá a gente vai brigar, vamos nos matar, eu vou matar você e tal. A Igreja Católica fez uma mediação entre Espanha e Portugal, justamente porque a Igreja Católica não queria, né, que os seus principais países católicos da época, além de serem os principais países católicos da época, eram, nesse momento, aqueles países que estavam tendo uma grande lucratividade, estavam enriquecendo muito. O Portugal com o comércio com o Oriente e a Espanha, né, com a exploração das novas terras. Então a Igreja Católica vai fazer uma mediação, um acordo entre Espanha e Portugal em relação à exploração do Novo Mundo. Depois de várias e várias tentativas, depois de vários e vários acordos, finalmente, né, Espanha e Portugal vão chegar no chamado Tratado de Tordesilhas. Esse foi o tratado que vingou, né? Esse foi o tratado que deu certo. Portugal, Cabral, né, chegou aqui no Brasil de propósito ou foi sem querer? Alguns historiadores vão dizer o seguinte: que Cabral, né, Cabral chegou de propósito. Como é de propósito? Ele saiu de Portugal, certo? Com a missão, né, de ir para o Oriente, de ir para o comércio das Índias, abrir inclusive algumas novas feitorias. Mas no meio dessa viagem que ele tinha, alguns historiadores dizem que Cabral tinha uma missão, que era, né, saber, conferir, né, para saber se o acordo que Portugal tinha feito com a Espanha tinha valido de alguma coisa. Então, alguns historiadores vão dizer que Cabral sai com essa missão. Era uma missão dupla. Ir para o Oriente, mas antes de ir para o Oriente, dar uma passadinha por aqui para saber se aqui tinha terra para Portugal. Então, é isso que aconteceu, né? Ele sai devagarzinho e pá, pô, e aí chega, né, onde hoje, né, a Bahia, né, constata que existiam terras, né, e manda avisar para o rei e depois vai para onde ele tinha que ir. Vai para a África, vai para o Oriente, certo? Então Cabral teria sido o primeiro português a chegar
em solo americano. Constata que tinham terras, né? Manda avisar o rei e vai para onde ele tem que ir. Essa é a teoria que alguns historiadores defendem. A outra teoria diz que ele veio por acaso. Certo? Como por acaso? Vejam só. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando eu falei da história da volta que os portugueses tiveram que dar aqui no chamado Cabo da Boa Esperança, que antes eles chamavam de Cabo das Tormentas, é que os portugueses tiveram que vir para alto mar para poder atravessar o Cabo da Boa Esperança. Certo? Então, aqueles que dizem que Cabral chegou por acaso, diz o seguinte, que Cabral vinha da África, contornando a África, e aí ele foi fazer uma curva tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que bateu aqui no Brasil. Certo? Bateu no Brasil. Ele foi fazer um contorno, né? E aí o vento, as correntes marítimas e tal, e pá, foi fazendo, foi tão pá, sem querer, opa, peraí, tem terra ali. É o Brasil. Quer dizer, chamando Brasil ainda, né? Mas são as terras portuguesas. Né? Aquela famosa frase, né? Onde se plantando tudo dá. Então, tem essas duas teorias, né? A comunidade científica, os historiadores, né, discutem até hoje. Eu, pessoalmente, acho que não foi por acaso. Mas, independente se foi por acaso ou se não foi, o que importa é que os portugueses aqui chegaram, certo? Isso é o que vai causar um impacto na vida dos povos que aqui viviam, certo? Os portugueses chegaram no Brasil. Os portugueses estiveram no Brasil. Os primeiros 30 anos de Brasil são chamados de período pré-colonial. Por que os primeiros 30 anos do Brasil são chamados de período pré-colonial? Porque quando Portugal chegou aqui, que ele mandou os exploradores aqui, o que é que Portugal queria? Portugal queria as mesmas vantagens, Portugal queria as mesmas riquezas que a Espanha tem encontrado na sua parte da América. Que era o quê? Principalmente metais preciosos. Certo? Só que no litoral, né, desse novo continente que Portugal chegou a explorar, Portugal não encontrou ouro, prata, não encontrou metais preciosos. Certo? Então, os primeiros 30 anos de Brasil são chamados de período pré-colonial porque, ao Portugal não encontrar metais preciosos aqui, não encontrar uma riqueza que pudesse ser explorada, né, de imediato, certo? Portugal, no começo, não vai se interessar com o Brasil. Porque, além de não ter encontrado, né, riqueza de imediato, o comércio com as Índias, o comércio com o Oriente era muito lucrativo ainda. Então Portugal pensou, o rei de Portugal pensou, a coroa portuguesa pensou, bom, tudo bem, tem esse pedaço de terra aí, mas não tem ouro, não tem prata, né? Não tem nada que eu consiga vender de imediato, de riqueza imediata. E eu vou gastar coisa com o Brasil, eu vou continuar lá. Deixa aí. Então, o rei de Portugal decidiu que não ia explorar o Brasil de início. E o que foi que o Brasil, o rei de Portugal fez? Ele fechou o acordo com alguns comerciantes europeus. Porque quando os caras vieram aqui, os exploradores, não encontraram ouro, nem prata e tal, a única riqueza que eles viram de imediato que eles chegaram a enxergar foi uma madeira nobre, sabe? Que eles chamavam de pau-brasil. Né? Por que pau-brasil? E por que era uma madeira nobre, era uma madeira tão... Porque é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, dentro do interior do pau-brasil, né, ele tem um líquido avermelhado que parece cor de brasa, por isso o nome Brasil, pau-brasil. Né, porque o líquido avermelhado lembra muito aquele vermelho da brasa.
Por isso o nome Brasil. E naquela época, o vermelho era a cor da moda na Europa. Os reis usavam vermelho. O Papa usava vermelho. Os ricos e poderosos usavam vermelho. Então, o vermelho era a cor da moda. Então, o pau-brasil, esse líquido avermelhado, ele era utilizado para tingir roupas na Europa. Então, quando você fervia o pau-brasil, que ele soltava o líquido, dependendo da consistência, da forma que você fervia, ele dava várias tonalidades desse vermelho. Então, Portugal, o rei de Portugal só tem isso de riqueza. Então, pronto, vou fazer o seguinte. Quem quiser aqui arrendar, né, pode vir aqui, explora o pau-brasil e me paga 1/5 de todo o lucro que você tiver. Pronto. Tá? Então, alguns comerciantes, um deles era Fernando de Noronha, vai vir e vai arrendar o Brasil para explorar o pau-brasil. Então, o primeiro processo de colonização portuguesa na América, né, foi de desmatamento. Os caras iniciaram o processo de desmatamento do nosso país, da nossa região. Certo? Então, de 1500 a 1530, é chamado de período pré-colonial, porque Portugal não iniciou o processo de colonização. Então, você tem um arrendamento e você tem uma relação comercial dos europeus com os povos que aqui viviam, chamada de escambo. O que é o escambo? Escambo é uma relação comercial que envolve troca de mercadorias, não envolve remuneração, não envolve moeda. Então, os europeus trouxeram algumas quinquilharias, como espelhos, como alguns tecidos, e negociaram com os índios, que aqui viviam. Eles trabalhavam pesado, cortavam a madeira, carregavam os navios e tal, e em troca recebiam essas quinquilharias. Então, os primeiros 30 anos, também conhecido como período pré-colonial, certo? Foi em que Portugal não se interessou pelas novas terras. E aí aqueles comerciantes que vieram justamente para explorar, né, e iniciaram o processo de desmatamento da região, né, explorando a riqueza que eles identificaram de imediato, já que eles não encontraram metais preciosos no litoral brasileiro. No litoral. Mais à frente, né, que aí depois a gente vai discutir o processo de colonização, certo? Não vai ser hoje. Quando Portugal começar a colonizar, o Portugal vai procurar as riquezas no interior do Brasil, mas no litoral não encontraram, certo? Então a única coisa que eles encontraram foi isso. No litoral não existiam riquezas que os portugueses pudessem levar para a Europa e que agregassem valor, a não ser o pau-brasil, né? De imediato. Depois, 30 anos depois, a partir de 1530, é que a coroa portuguesa vai necessitar explorar o Brasil e vai começar a explorar. E aí a gente vê isso na próxima aula.